Olá amigos, voltamos para as nossas conversas e agora o tema que me pediram foi para falar sobre filhos difíceis. Bom, filhos são sempre dádivas, mesmo que sejam difíceis. Filhos são sempre dádivas, tá? As casas do Dharma, inclusive no mapa kármico, é a casa 1, que é a casa de nós mesmos, da nossa inteligência, do nosso autoconhecimento. E quando a gente se autoconhece, melhor para a gente saber o caminho que a gente deve seguir e vai ser a nossa felicidade. A casa 5, que fala de bênçãos, rituais, retorno dos nossos objetivos, dos nossos esforços e filhos. E a casa 9 fala de pais também, que os pais também são bênçãos, mesmo que sejam também pais difíceis, entendeu? Entre isso também outros tipos de bênçãos que advêm de Deus e da ancestralidade, tá? Filhos difíceis, tá? Filhos são sempre bênçãos, porque filhos são kármicos, tá? Quem manda filhos são Deus. Muita gente fica tentando ter filhos, inclusive, e não consegue ter filhos porque não estão abençoados. Vai descobrir depois, tem um problema de saúde, ou porque até o médico não entende, já não foi dessa vez, mas vai ser da próxima, etc, etc, etc. Mas filhos são dádivas divinas, são mandados por Deus. Claro que nem sempre toda dádiva divina tem que ser boa apenas por ser divina, tem que ser boa para nós, egoisticamente, tá? Dádiva divina significa que é uma dádiva para o mundo, para o plano divino. Pode ser desagradável, inclusive, para nós, mas é importante que mesmo assim aconteça, entendeu? Então os filhos podem ser difíceis? Sim. Eu já disse em outro vídeo sobre relações e karma que existem dois tipos de relação, que são kármicas, e filhos são relações kármicas. Por quê? Porque nós não escolhemos filhos. E mesmo quando escolhemos filhos, nós não sabemos o que estamos a escolher, porque estamos a escolher uma semente que não vem dizendo que tipo de árvore é, entendeu? Os filhos, nós o recebemos, até mesmo os adotados, que é o caso que eu estou dizendo, você escolhe por um encantamento e o karma mesmo te guia para aquela criança que você pensa que escolheu, o karma escolheu para si, entendeu? Então, na verdade, filhos é relação kármica, família, qualquer tipo de relação familiar é relação kármica, e relações kármicas são de dois tipos: resgate ou reencontro. Quando é reencontro kármico, os filhos são bons, não quer dizer que não tenham momentos difíceis, tá? Porque, como eu disse, ou se não disse, já digo agora, karma passa por ciclos, há ciclos kármicos que se despertam em certos momentos da nossa vida e duram um determinado tempo. E aí, filhos bons durante esse tempo se afeta a casa dos filhos, que é a casa 5, por exemplo. Os filhos bons, que sempre foram bons, podem se tornar difíceis. Como tem fases como a adolescência e outras coisas mais que podem coincidir com isso, e outras fases que não, que podem trazer problemas. Mas filhos de reencontro kármico são aqueles filhos que sempre nos ajudam, que sempre nos dão apoio. Mesmo quando eles são difíceis, nós não podemos imaginar a nossa vida sem eles, porque eles são um suporte, são um apoio, nos ajudam, entendeu? Porque são almas afins, reencontro kármico, são almas afins que já se encontraram em outras vidas e que escolheram vir encarnar juntos como irmãos, como pais, como filhos, etc., para nos apoiar. E resgate kármico é quando em outras vidas houve uma disputa, uma guerra, um golpe, ou uma história muito difícil, muito ruim, que não foi bem concluída na outra vida e que nesta vida há de se resgatar, há de se consertar. E aí é obrigatório reencarnar junto, às vezes, muitas vezes como pai, como filho, como irmão, etc. Entendeu? Então é basicamente como eu estou dizendo. O filho pode ser um reencontro kármico com um resgate kármico. E filhos difíceis podem ser resgate kármico. Então nós temos algo a resgatar com eles. Temos que saber o que essa alma está a pedir. O que esse filho precisa. Porque se está sendo difícil, é que ele precisa de alguma coisa de nós. E nós precisamos estar atentos ao que ele precisa. Entendeu? Ou seja, como diz o provérbio chinês, quando eu errar, tenha mais amor, dê-me mais amor ainda, não porque eu mereço, mas porque eu preciso, tá? Em África existe uma comunidade, existe o Ubuntu, que é uma cultura em que quando uma pessoa erra, ela é trazida para o meio da comunidade e todas as pessoas da comunidade dizem o que aquela pessoa fez de bom. Vão lembrando a ela tudo o que ela fez de bom. E não faz isso apenas um dia, fazem isso vários dias. Por quê?
porque eles acreditam que a pessoa está errando porque ela se desconectou de si própria, que ela esqueceu de que ela é boa e de que ela também já fez o bem, que ela é boa. Então ela lembra que ela é boa, ela volta ao trilho, sai do desvio e volta a ser boa. É uma boa técnica para usar quando seus filhos são difíceis. Não basta apenas castigar, ou pior, dizer você é feio. Não, você não é feio. Pode ter feito uma coisa feia, mas é importante dizer que fez uma coisa feia, por que essa coisa é feia? E lembrar que o filho é bonito e que o filho fez coisas bonitas. A técnica do Ubuntu, essa cultura do Ubuntu, pode ser muito bem aplicada, mesmo quando for, aliás, sobretudo se for resgate kármico, entendeu? Porque tem que as almas entrar em harmonia novamente, entendeu? Outro caso é quando os filhos são difíceis porque os pais são difíceis e os filhos são reflexo dessa cultura dos pais. Ou seja, não minta, cuidado, porque as palavras orientam, mas o exemplo arrasta. Entendeu? Então, mais importante do que você falar e aconselhar é você dar o exemplo, porque o exemplo vem de cima. Não adianta nada você dizer: filho, mentira é feio, filho, não minta. Aí o telefone toca, o filho atende: mãe, é pra senhora. Ah, diz que eu não estou. Bom, o que o filho vai entender? Né? Filho, não minta, mas a mãe diz: minta, diz que eu não estou. Depois vai reclamar que o filho está a mentir. Ele aprendeu. Entendeu? Aprendeu que dizer que não mentir é uma falácia e que quando for conveniente, minta. Então, as palavras orientam, mas o exemplo arrasta. Portanto, isso também muitas vezes está ali, no próprio mapa da pessoa. Quando às vezes eu vejo a casa dos filhos da pessoa, eu vejo o caráter dos filhos e algumas vezes é o que está espelhado ali. Muitas vezes o filho é assim porque nós é que estamos projetando em cima desse filho. Então, muito cuidado, porque amar é dar. Amar é doloroso, porque amar é dar, doar, abnegar, aceitar. E muitas vezes nós queremos que os filhos sigam os caminhos que nós projetamos para eles. Porque, sim, filho é um projeto de vida, mas cuidado com isso. Entendeu? Procure, antes de projetar você no seu filho e depois reclamar que você está vendo o seu próprio reflexo e você não gosta dele, entendeu? Procure saber quem é o seu filho. O seu autoconhecimento é importante para você também poder saber conhecer o seu filho, poder conhecer o seu filho. E conhecendo, você vai poder amá-lo, aceitá-lo, e isso não será doloroso, porque você compreende o filho que puseste no mundo e compreende o caminho que ele tem de seguir nesse mundo. A mais-valia e a missão maior para o bem de toda a humanidade, não apenas para o seu bem. Mas que no final, quando você conhece seu filho e sabe o caminho dele, te faz bem. Então, é aprender a lidar, aprender a se conhecer e a conhecer o outro. E assim a gente sabe como lidar. Então, espero ter ajudado e vamos ter outras conversas adiante. Muito obrigado.